Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h45, hoje é quinta-feira, hoje é dia de alimentação saudável com a nutricionista Karen Maori Miyamoto. Karen, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia a todos, eu tenho o prazer de estar aqui hoje. Hoje um assunto realmente que faz parte do nosso dia a dia. Tá no gosto popular. Tá no gosto popular e aquela história, né? Você, olha, hoje eu ganhei o pão nosso de cada dia, eu tô lutando pelo pão nosso de cada dia. E qual é esse pão? Porque hoje a variedade é muito grande, né, Karen? Sim, exatamente. Eu acho que é muito positivo isso, né, das influências culturais que a gente tem atualmente, que a gente sempre conversa aqui pra gente ter a oportunidade de provar diferentes pães. Então, como a gente estava conversando antes de iniciar, o croissant, o pão francês, até mesmo outras variações, né? Então é positivo. A gente depende muito também do perfil de cada paciente. Então, por exemplo, a gente tem um pão mais integral, pão branco, a gente tem pão para paciente com doença celíaca, que é uma doença inflamatória, onde a gente evita o glúten, né, que é uma proteína. Então a gente vai preferir de ingredientes, por exemplo, como a farinha de arroz, o pão de mandioca, pão de batata, que a gente consegue fazer de diversas formas sem a presença do glúten. Agora, para um diabético, por exemplo, se a gente come um pão com farinha branca, que a gente tem um carboidrato, que ele acaba impactando mais rapidamente o nosso organismo, seria mais interessante um pão um pouquinho mais integral, menos processado, né, que a gente fala, para um controle glicêmico mais positivo. Mas atualmente eu vejo que tem um impacto muito negativo do pão nas dietas, a crença, né? A crença negativa em cima do pão. Todo pão engorda. Exatamente, não é isso, sempre cabe o pão. Assim como entra o arroz, o macarrão, o pão também consegue ser encaixado ali dentro da nossa rotina, de uma forma tranquila. Faz parte do nosso hábito alimentar, a gente tem que ter esse respeito, né? Então, sempre cabe, a gente sempre consegue dar um jeito pro pão estar ali. Agora, a gente tá falando do pão, mas o pão, tudo tem a ver com a farinha, né? Eu já usei farinha de grão de bico, já usei farinha de arroz, já usei farinha integral, né? E até que ponto as farinhas fazem a diferença? Essa farinha de grão de bico, ela me fez mal, mas eu não tenho intolerância ao glúten, por exemplo, mas eu usei a farinha de grão de bico, ela não me caiu bem. Eu fiz errado de testar essa farinha? Não, longe disso. A gente tem que entender o que aconteceu, né? Por exemplo, a farinha de grão de bico, ela pode causar uma fermentação um pouquinho maior, que ela tem o ácido fítico, né? Que é o que a gente que faz quando a gente come o feijão, o grão de bico dá uma fermentada. Então pode acontecer isso. E também é muito da adaptação, muito de como foi feito realmente. Se a gente faz ali adequadamente a retirada do ácido fítico para depois transformar esse grão de bico em farinha, a gente sente menos impacto no nosso corpo, né? A gente sempre tem que provar dentro das tolerâncias. No geral, assim, a gente não tem restrição, tirando a parte da doença celíaca, que daí realmente é uma doença importante, né? Que traz ali agravamentos significantes, então a gente precisa tomar cuidado. Mas fora isso, provar mesmo, entender, todos aqueles que têm menos processamento, que são um pouco mais integrais, eles vão ter o controle da gordura, o controle do índice glicêmico melhor. Então, numa alimentação ali mais equilibrada ou de controle de peso, por exemplo, a gente incentiva os integrais. Agora, a gente chega no mercado lá, vê aquela quantidade de pães já prontos na embalagem, pão de forma, pão com isso, pão com aquilo e tal, e pela comodidade e facilidade, muitas pessoas acabam levando. E o perigo de se alimentar... Até pela longevidade, né? O quanto tempo aquele pão dura antes de estragar, eventualmente. Diferentemente que você compra um pão francês, por exemplo, que do segundo dia ele já vai... Já tá esquisito. Não, você pode fazer uma torrada e tudo mais, tal. Mas o perigo de se alimentar sempre com esses pães já que facilitam a vida, Karen. Sim, uma dica muito importante dentro dos pães que a gente tem no mercado industrializados, embalados, é olhar a lista de ingredientes, né? Então, tem vários pacientes que falam assim, eu como aquele pão lá saudável que não parece tão saudável. Só que assim, às vezes eles não sabem explicar por quê, mas eles têm essa sensação e eles estão certos muitas vezes. Então, eu sempre aconselho, olha, a gente sempre vê o tamanho da lista de ingredientes. Só que nos pães, a gente tem o diferencial do quê? Às vezes tem muitas sementes, às vezes tem muitos grãos. Então, isso já aumenta a lista. Então, o que é o diferencial? A gente vê se a gente reconhece os ingredientes. Todos aqueles que têm nomes diferentes, códigos diferentes, são industrializados, são sintéticos, laboratoriais, né? Então, a gente tem que ter atenção a esses aditivos. Hoje em dia, para facilitar, a gente tem pães
bem bacanas, assim, artesanais, pré-prontos, né? Que a gente só termina de assar. Exatamente. O pão, quando a gente guarda dentro da geladeira, a gente tem um tempo de conservação melhor também, né? Porque por ele ser constituído ali de carboidratos, que são os açúcares, é a principal fonte de consumo das bactérias, dos fungos, né? E também tem muito aquela questão que as pessoas ficam, nossa, se o último pão ali do pão de forma tá com fungo, eu posso comer o primeiro que não tá contaminado? Não pode. Que coisa. Se mofou um pedaço, eu posso tirar corta aquele o fungo, pedaço. vou comer só o miolo aqui. Exatamente. Corta o pedacinho e come o resto. Olha, essa é uma Exatamente. dica impressionante, porque muita gente faz isso, né? Eu vou tirar esse último, mas os primeiros lá em cima Chegou não até estão. aqui. Exatamente. Tem muito isso, né? E tomar Porque cuidado. os olhos não vê, o coração não sente. As pessoas têm muito disso, né? Então, tipo assim, tira o último pão, Regra dos troca. 3 segundos. Mas já tá totalmente contaminado realmente, né? Então, assim, tomar cuidado na manipulação, a mão também sempre tá higienizada, vai interferir, né, na contaminação desse pão. Então, a gente tem a validade ali, mas quanto mais manipulação inadequada, lugares inadequados, você deixar em lugares mais quentes também, maior chance da proliferação dessas bactérias. Karen, você entrou ali, eu falei pra você, já me senti culpado, porque a minha alimentação tá toda errada, o horário e tudo mais. Mas agora o pãozinho é mais do que um vício. O pãozinho, ele faz parte da nossa história. Eu me lembro, papai tinha o costume de à tarde, aqui tem a padaria aqui dos Piscinha aqui em cima, ele ia às 3 horas comprar pão, fazia aquele pãozinho. Quando tava frio, que nem agora, ele fazia pra mim, eu tenho a maior saudade, de vez em quando eu faço ainda, aquela sopinha de pão, vocês estão falando do pão amanhecido, pego o pão amanhecido, pica, coloca leite, coloca café, coloca aquele açúcar em cima, aquele açúcar cristal, que é uma delícia. Então, ficar sem o pão é muito difícil para quase todas as pessoas, inclusive para mim. Agora tem uma medida, olha, você é alto, tem 1,85 m, então você pode comer 3, né? O Márcio já mais baixinho pode comer 2. Não, mas qual é a medida? Quanto de pão eu posso comer? Eu tô aqui terminando o jornal, eu já tô pensando em ali, né, o café com 5, pão. né? Não, eu chego lá e falo, eu vou comer 1. Eu não consigo, eu já começo a cortar o segundo, passar manteiga, porque ele é muito gostoso. Sim, Quanto que eu exatamente. posso comer de pãozinho? Tem uma medida? Tem uma medida e varia de cada pessoa, né? E o que a gente aconselha? Mais alto pode comer mais, né? Eu sou mais alto que o Márcio, eu vou comer 2 e ele vai comer 1 só. São vários fatores, né? Não só de Márcio não altura, mas muitas vezes a idade, muitas vezes o desempenho, por exemplo, se treina, não treina, se faz alguma outra atividade ou não faz. Porque tudo, na verdade, depende da sua queima metabólica, né? De quanto você tá gastando ali pra repor isso de uma forma bacana, né? Pra manutenção do nosso organismo, sem excessos, que no caso é a preocupação que o senhor trouxe aqui. E assim, como que a gente faz, no geral, para controle desse consumo? O pão, realmente, ele entra naquele grupo de carboidratos. E daí, se você não come os outros grupos, é aquele ali que vai encher, vai saciar realmente, né? Assim como, por exemplo, as refeições principais. Cabe muito você almoçar um lanche, você jantar um lanche de uma forma completa. Mas tem que ter, por exemplo, o carboidrato, que vai entrar como os diferentes pães, a proteína, que vai entrar como carnes, como PTS, como cogumelo, como hambúrguer de grão de bico, e a parte da salada, que seria outro complemento. Então, salada, pepino, tomate. Se a gente só come o pão e a carne, por exemplo, só o pão, é como se a gente estivesse comendo 100% daquele percentual que a gente dividiu, na verdade. Entendi. Né? Então, dentro de uma proporção que a gente faz, assim, distribuída, é como? Dentro de tudo que o senhor come, que seria um prato redondo, metade vai entrar isso das folhas, da tomate, do milho e tudo mais. A outra parte a gente divide de novo, na metade, então, quartos, né? O quarto inferior de carboidrato, o quarto superior de proteínas. Então, assim, por exemplo, se o senhor vai ali na cozinha agora pela manhã… É 2, não tem jeito, vai ser 2. Não tem problema, mas, por exemplo, se consome 2 pães entrando carboidrato e o senhor consegue colocar uma proteína, por exemplo, queijo, requeijão, queijo Minas Frescal, que a gente tem mais cálcio, menos… ali só tem o café, o pão e a manteiga, não tem mais nada aqui não hoje, viu? Então, já começar com um planejamento diferente aqui, com uma listinha de aqui a coisa tá reduzido o orçamento, é pão, café, preto e manteiga, isso só. Manteiga não, margarina ainda. E não tem problema, assim, por exemplo, come aqui, depois sai, faz outro lanchinho. A gente tendo essa consciência de outras refeições dentro da nossa rotina, a gente tem menos, assim, aquilo de eu preciso comer, porque eu não sei que horas que eu vou poder comer depois, né? Então, por exemplo, se a gente toma um café de manhã, a gente vem aqui no estúdio, come esse pão com manteiga, tudo bem. Depois sabe que daqui 2, 3 horas a gente vai começar a se planejar para um lanche, ou depois para um almoço. Por isso a gente tem que ter um planejamento do dia. Agora, Karen, por exemplo, o pão de hoje, ele pode virar torrada de amanhã
E até que ponto a torrada é saudável? A torrada é bem bacana, porque quando a gente torra os pães, a gente facilita a digestão, na verdade. Então, por exemplo, existem vários pacientes que têm uma digestão lentificada, ou para pacientes com gastrite, que a gente evita também uma ingestão muito alta de pães. A gente aconselha isso, faz então a torra, né, na air fryer, no forno, no Tostex, porque essa torradinha, ela facilita na nossa digestão. E tudo bem, assim, porque realmente fica muito mais agradável. Quando o pão começa a secar, né, a gente começa a ter essa sensibilidade, fica menos prazeroso no paladar. Então não tem problema. Uma outra coisa que dá pra fazer também é, por exemplo, o pão, quando ele começa a ficar um pouquinho mais seco, dá uma passada de água, uma borrifada de água, esquentar no forno, na air fryer, não tem problema nenhum, porque ele volta a ter ali um pouco melhor. Se eu comprar o pãozinho hoje, final de tarde, por exemplo, assim, aí eu consumo, eu não costumo comer pão à noite, mas se eu comer o pão à noite, né, e depois, olha, eu comprei 4, comi 2, o Lorival estava do lado ali, comeu 2, aí sobraram 2, o que eu faço? Eu guardo na geladeira, é isso? Sim, melhor guardar na geladeira. E se o senhor sabe, por exemplo, que vai comer amanhã, guarda na geladeira. Se não sabe quando vai comer, por exemplo, já comeu hoje, já sabe que amanhã não vai querer muito, congela para depois comer em condições bacanas. Karen, lá em casa a gente tem uma luta diária, eu e a Lolô. Eu compro os pãezinhos, ela come tudo miolo, ela só me deixa a casquinha. Eu fico louco da vida. O que é melhor, o que é pior? Olha, é melhor comer a casca, só o miolo, ou um faz menos mal que o outro, ou os dois faz mal igual, porque lá em casa não tem pão com miolo lá, ela come tudo. Ela vai, parece uma ratinha, sabe? E aí eu pego só aquela casquinha, passo a margarina e tudo bem, eu até gosto da casquinha, mas... E ela só come o miolo, eu falo, experimenta a casquinha que é gostoso. Ela não come. Sim. Faz mais mal o miolo do que a casca mais que o miolo? Como é que é essa história? No geral, na verdade, é uma questão mais de preferência mesmo. Tem isso de uma facilidade, mas é bem tênue a digestão mais fácil da parte de fora. Mas assim, é praticamente a mesma coisa, tá? Em termos nutricionais, em termos de conteúdo mesmo. O miolo não faz mais mal do que a casca. Não, o miolo é pior, né? Não. E a Fernanda já é o contrário, ela vai comer lanche, ela manda tirar tudo o miolo porque ela acha que o miolo que vai fazer mal pra ela. Então ela quer... Sim. Porque na verdade as pessoas acabam tirando o miolo como essa contenção de danos para ingestão de carboidratos para reduzir calorias do dia. Acho que vai engordar comendo miolo. Acho que o miolo que vai deixar barriga, né? Ela tira tudo o miolo. Exatamente. Tem pessoas que têm essa preferência, a gente não tem problema nenhum. Mas não é o miolo que é o pior, que vai deixar barrigudo. Não é que é o vilão da história. Não é o miolo que é o vilão. Olha, Fernanda, pode comer o miolo, querida. Sim, é exatamente isso. Às vezes a gente chega assim, o paciente quer tirar o miolo, quer tirar o pão, deixar uma casquinha super fina e no final das contas tá tomando ali Coca-Cola todo dia. Ou, por exemplo, tá consumindo friturinhas industrializadas, mas na air fryer. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Então, por isso a gente faz sempre aquele recordatório, ver tudo que a pessoa tá se alimentando e fala, olha, se for ver bem, eu gosto de mostrar também pro paciente ter segurança, né? Se for ver bem, realmente, não é isso que tá afetando ali o ganho, perda de peso, ganho de massa muscular. É a quantidade mesmo consumida, não é isso? Sim. E os alimentos estratégicos também, realmente, né? Dentro do que a gente busca. Sempre com a moderação, né? Exatamente. Karen, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito interessante, né? Bem esclarecedora, né? E que você pare um pouco com esse mito, né? Como o pão assim, ó, pão assado vira torrada, né? Esse que eu ia falar. Sopinha de pão, que é uma delícia, me lembra papai. Sempre aquela com tigelinha moderação. Quente no colo, assim, sabe? Sempre com moderação. Ali também é 2 pãozinhos, a minha medida, às vezes até 3, tá? Na tigelinha de pão. Depende se ele tiver mais velho e tal. Tem que ser uma tigelinha. Nossa, aquela tigelinha, como é gostoso aquilo. Karen, muito obrigado, viu? Até a semana que vem, viu? Eu que agradeço, até mais. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.